Olá, meu querido aluno do oitavo ano. Vamos lá para a correção das nossas atividades, ok? Abra aí seu livro de produção textual na página 2, dissertação escolar, tá? Então, acompanhe comigo aí, tá? Então, aí na página 2, nós temos aqui a dissertação escolar, opinião construída em torno de uma problemática, ok? Sou contra ou sou a favor? Logo no início nós temos aí. Para iniciar os estudos sobre dissertação escolar, vamos analisar algumas imagens que trazem desafio. Aí nós temos aí a imagem a seguir é ambígua, ou seja, ela, dependendo do ponto de vista, cada um pode enxergar algo diferente. Observe atentamente a imagem 1. Então, turma, a imagem 1 é essa. Agora que você já observou a imagem, descreva com detalhes a ambiguidade da imagem. Turma, essa imagem aí, dependendo do ponto de vista, ok? Se enxerga duas árvores, tá? Uma árvore aqui na direita, outra na esquerda, duas árvores, certo? Cujos troncos e galhos estão inclinados, formando uma espécie de círculo na parte superior, aqui, ó. E também é possível enxergar a imagem de uma mulher, de uma moça, ó, aqui a costa, na parte branca aqui, ó, a costa dela, bem aqui o rosto dela, turma. Pode reparar o olho, o nariz, boca. E aqui o cabelo, né? Olhando para o lado esquerdo, ó, ela está olhando aqui para o lado esquerdo, posicionando o olhar para baixo, tá? Então essa seria a resposta da primeira questão. Vamos para a segunda questão. Imagem 2. Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação possível do texto, tendo como referência o tema opinião. Então, nós temos aqui 3 rostos, tá? Um com um quadrado, um círculo e um triângulo. Então, vamos lá. Uma interpretação possível para o texto ao lado é a seguinte: é normal que as pessoas sempre pensem da mesma forma. Eu acredito que isso não é o que está sendo dito aqui na imagem, não, turma. Pelo que nós temos aqui, as formas representando os pensamentos, não pode ser essa alternativa. As figuras geométricas dentro das cabeças representam uma característica própria do ser humano. A ausência da opinião própria também acredito que não seja essa a alternativa. Fica claro no texto não verbal que os homens pensam de forma diferente das mulheres. Nada a ver, turma, não está trazendo esse tipo de questão aqui. A imagem pode ser vista como uma referência à diversidade de opiniões entre as pessoas. Com certeza, é exatamente essa alternativa aqui, a quarta alternativa, turma. A diversidade de opiniões, que nem todos pensam igual, né? Nem todo mundo pensa igual, as pessoas têm opiniões diferentes. Vamos para a terceira questão. Escreva nas linhas a seguir a sua interpretação da imagem apresentada. Dê exemplos. Turma, nós temos aqui esta imagem. Vamos interpretar essa imagem aí, tá? Ela é uma questão pessoal, mas eu vou sugerir algo para vocês, ok? Então aí, turma, o que eu espero de que vocês tenham apresentado é o seguinte, que nós temos aí as opiniões contrárias a respeito de um tema, ok? São pessoas que são a favor e pessoas que são contra. Há também aqueles que não se posicionam. Essa linha do meio aí, né? Ela mostra as pessoas que não se posicionam e essas outras pessoas andando aí sozinhas são pessoas que não se posicionam. As que formam o legal são pessoas que se posicionam a favor e as que se formam aqui o legal para baixo, né? São pessoas que são contra, tá? E isso depende do assunto que está sendo tratado, ok? Alguns exemplos de temas polêmicos, turma, são a liberação do porte de arma, ok? O aborto, o preconceito, o racismo e assim por diante, ok, turma? Quarta questão. Explica que as imagens a seguir em comum consideram o tema opinião. Vamos ver se consigo aqui deixar mais claro. Aqui, turma, aqui a imagem, tá? Nós temos aqui
duas pessoas, né? As imagens elas têm em comum o quê, turma? A vinculação da informação, né, que envolve letras. Pode ver aqui, ó, tanto a 4 quanto a 5, como a 5, envolve letras e mostra que, dependendo do ponto de vista de um, ele enxerga uma coisa, dependendo do ponto de vista do outro, ele enxerga outra coisa, né? Então aí mostra o quê? Que os personagens, de acordo com o ponto de vista sobre o qual eles estão observando a imagem, né? Uma relação possível com o tema opinião está ligada ao fato de que cada personagem pensa de uma maneira, porque só olha o objeto sobre a sua perspectiva. Então, essa seria a resposta da quarta questão. Vamos para a quinta. Aqui na quinta questão, turma, nós temos aqui as imagens que você viu fazem parte. As imagens que você viu fazem pensar sobre as diversas maneiras de se entender uma informação e também sobre a importância do diálogo na construção da opinião sobre todo e qualquer assunto. Os textos a seguir ele trata do uso do uniforme escolar a quem goste e quem não goste, quem defenda e quem critique o seu uso. E você, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Então você possivelmente lê os dois textos, né? Um que traz vantagem e desvantagem sobre o uso do uniforme escolar e o outro texto, turma, que fala sobre o uniforme escolar em si, certo? Então, mediante a isso, né, nós temos a interpretação desses dois textos na quinta questão, né? Qual é o assunto tratado nos dois textos? Vamos lá, turma. Acompanhe comigo aí no seu livro, tá? A quinta questão diz assim, que está na página 5. Qual é o assunto tratado no texto 1 e 2? A. Uso de uniforme escolar. B. Venda de material escolar. C. Iluminação pública. Ou D. Escola pública. Turma, sem sombra de dúvida, o assunto tratado no texto 1 e no texto 2 é o uso do uniforme escolar, ok? Então, marque aí a letra A na quinta questão. Tá? Marque aí na quinta questão. Na sexta questão, a quem o texto roupa ou uniforme, vantagens e desvantagens se dirige? Se dirige a quem? Aos alunos? B. Aos pais de alunos? Ou C. Aos professores? Bom, conforme diz o texto, turma, esse roupas ou uniforme, ela está direcionado aos pais de alunos, ok? Então, marque aí na letra B. Sétima questão. Quem são os interlocutores do texto uniforme escolar? Turma, na sétima questão, os interlocutores são os professores, educadores e o público em geral. Oitava questão. Na sua escola, o uso de uniforme ele é obrigatório ou livre? Coloque aí. No CEPIT, o uso do uniforme ele é obrigatório ou ele é livre, turma? Me diga lá. Então, você sabe que na nossa escola o uso do uniforme ele é o quê? Obrigatório, né, turma? Ele é obrigatório, tá? E na oitava você vai registrar sua opinião sobre isso, né? Qual é a opinião dos seus pais, né? Sobre o uso do uniforme escolar. E você registra aí na oitava questão. Nona, o texto 2 apresenta argumentos a favor do uso do uniforme nas escolas. Qual das alternativas não se enquadra nessa lista de argumentos? Turma, dessas alternativas que temos na nona questão, a que não se enquadra, sem sombra de dúvida, é a A. Evidencia a diferença entre as pessoas. Ela não se enquadra. O é econômico se enquadra, é prático se enquadra, minimiza a vaidade se enquadra, desenvolve o sentimento de pertencimento
também se enquadra, menos a letra A, tá? 10ª. Releia os textos 1 e 2 e identifique em qual deles se encontra cada questionamento. Qual é a importância do uso do uniforme escolar? Ele se enquadra no texto 2. Qual é o posicionamento mais acertado quanto ao uso do uniforme escolar? Se enquadra no texto 1. A questão 11, turma, ela é pessoal, tá? A questão 11. No texto 2, lemos que o uso do uniforme desenvolve um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental ao desenvolvimento psicossocial das crianças. Então, aí você teria que dissertar, em sua opinião, esse sentimento de pertencimento a um grupo quando se está de uniforme também é comum entre os adolescentes e por quê? Então, a questão 11, ela é pessoal, você coloca aí, tá, o seu posicionamento. E eu vou apresentar para vocês agora a sua produção textual, né? Sua proposta de produção textual, tá? Que tá aí na questão 12. Suponha que sua escola esteja fazendo um estudo sobre o uso dos uniformes escolar e que a direção da escola, diretores, coordenadores e professores, tenham convidado os alunos para opinar sobre o assunto, dissertando sobre ele. Aproveite as ideias expostas no texto 1 e 2 para construir a sua opinião, escrevendo 1 ou 2 parágrafos para demonstrar o que você pensa sobre a questão do uso ou não uso do uniforme, colocando em evidência argumentos que sustentem a sua opinião. Bom, eu vou pedir um pouquinho mais, né? Eu quero que você faça de 25 a 30 linhas uma dissertação escolar sobre esse tema, sobre o uso do uniforme escolar, ok? Isso, folha anexa 1. E quando nós retornarmos às nossas aulas presenciais, você me entrega. Ok, turma? Então, nós fechamos aqui a nossa primeira correção e até logo.